Olá, tudo bem? Graça e a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Tutorial EBD, canal de bênção para a sua escola bíblica dominical. E no podcast de hoje, trago aqui o nosso amigo e pastor Jackson. É um pastor e amigo nosso, né? Amigo mais chegado que irmão. Conhecemos o nosso pastor Jackson há muitos anos e tivemos uma amizade muito boa aí no Evangelho. E hoje eu trouxe ele aqui para nós falarmos sobre oração. Então o tema de hoje é sobre oração. É um pastor que tem muita experiência com Deus sobre oração. E nós queremos aqui fazer algumas perguntas, porque nós também queremos saber se nós estamos orando do jeito certo. Será que Deus tem respondido às nossas orações? E quando Deus não responde às nossas orações, por que será? Você tem orado do jeito certo? Você está querendo aprender como orar? E é sobre isso que o nosso pastor tem muito a nos ensinar. Não é mesmo, pastor? Seja bem-vindo ao canal Tutorial EBD. Muito obrigado, quero agradecer por estar aqui, irmão Oswaldo, presbítero Oswaldo, superintendente da escola dominical. Amém. Que Deus continue te abençoando. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade de expressar sobre oração. E tá num ambiente maravilhoso, né? Que Deus continue abençoando quem vai estar nos ouvindo aí nessa transmissão, que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida de forma gloriosa. Amém. Então, graças a Deus, estaremos aqui então fazendo algumas perguntas para o nosso pastor. Que esse podcast que é sobre oração. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o nosso pastor é: por que devemos orar? Por que devemos orar, pastor? Olha, irmão Oswaldo, eu tenho para mim que cada um de nós que Deus chamou, tem o sentido da oração. Cada um de nós temos a sua luta, o seu problema. Então, o dever de orar é o comprometimento que nós temos com esse Deus, de poder conversar com Ele. E orar não é a gente pedir a Deus aquilo que Ele já sabe o que tem para nos dar. Orar é conversar com Ele, é se expressar com o seu coração, com a sua alma, porque Ele é o único que vai te entender. Então, o dever de orar é estar todos os dias você conversando com Deus. Inclusive, pastor, não te cortando, a maioria das pessoas, você acredita que quando as pessoas oram, você acredita que elas oram mais para pedir ou para agradecer? 100% é mais para pedir. Mais para pedir. Ninguém agradece. O sentido é que quando as pessoas se prostam para orar, já vem nela a menção de pedir. Ela não agradece. Se o sentido de orar for agradecer, eles poderiam ter muito mais. Só por quê? Porque a própria Bíblia diz assim, que Deus conhece aquilo que nós queremos. Então, imagina só se toda vez que a gente começar a orar, pedir tantas coisas para Deus, o tanto de coisa que a gente vamos ter. É verdade. E depois a gente vamos desanimar. Mas verdade. O agradecer é você, na sua alma, de agradecer mesmo, de ter o contato todos os dias. E me diz uma coisa, pastor, o senhor tem ideia assim de quanto tempo o senhor, eu não digo gastar tempo em oração, mas investir, né? Quanto tempo o senhor investe em oração, mais ou menos por dia? O senhor tem ideia mais ou menos disso? Tenho. Meu filho, olha, todos os dias eu tiro 1 hora de oração e eu acho ainda pouco. Ainda é pouco. 1 hora. As pessoas olham e falam assim, olha, o pastor Jackson orou 1 hora e eles se espantam com isso, porque eu não estou ali pedindo nada para mim. Eu estou ali orando e cobrindo alguém de oração. Intercedendo. Porque agradecer a Deus é isso, é saber que você está orando e o seu irmão está sendo abençoado. E as bênçãos do Senhor vai alcançar você também. Bem interessante, pastor. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor pessoas que não sabem orar, elas não foram ensinadas a orar. Então, a pergunta que eu te faço é, para essas pessoas, como começar uma vida de oração? Como que a pessoa ela pode começar a ter uma vida de oração? As grandes provações que sobrevinham na minha vida,
Eu queria culpar o pastor, queria culpar o líder, queria que alguém resolvesse os meus problemas de forma errada. Porque se a luta estava comigo, quem tinha que orar era eu. Não é o pastor, não é o líder. E nós somos ensinados pela palavra do Senhor a orar. Mas nenhum da liderança pode mover a benção para nós, se nós já temos a palavra no nosso coração. Então, o dever de orar, ele começa entre as lutas, entre as batalhas que você está enfrentando. O posicionamento seu é falar com Deus, porque Ele está te olhando. Muito interessante isso que o senhor acabou de falar. E eu teria como assim, colocar para a pessoa a respeito de algum método. Olha, a pessoa não sabe nada sobre oração, né? Então, por onde ela pode começar? Qual seria o melhor caminho? Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E você pode ver lá no texto bíblico que Jesus está falando a respeito do Pai Nosso em meio à multidão. Quando eles falam, Senhor, nos ensine a orar. Jesus, ele toma a iniciativa e diz, quando oraste desta forma, Pai Nosso que está no céu. O Senhor está envolvendo uma multidão no meio, porque não somos egoístas de falar que o Pai só é meu. Mas se eu estou no meio da multidão, orando, eu vou apresentar isso, Pai Nosso que está no céu. O propósito de falar, meia-noite para mim é o meu propósito. E nem um dia você deixar de viver esse propósito, aí é o seu horário de oração. Então, se você determinar, para mim é bom orar 3 horas da madrugada, então todos os dias, 3 horas da madrugada, você vai para a oração. Muito importante isso. Entendeu? Né? Você não vai quebrar a sua aliança com outra coisa. Você vai falar, esse horário para mim tá ótimo, esse horário para que ninguém vai me perturbar, esse horário ninguém vai tirar eu, entendeu? Então você escolheu esse momento. Esse momento é bom para você. Agora, todo mundo aqui é milhões de pessoas. E você tem que organizar, então, sua agenda. Exatamente. Né? Seu horário, né? Você tem que ter uma organização para você poder, que nem eu gosto de orar 2 horas da tarde. 2 horas da tarde eu dobro meu joelho, vou para minha oração, fico até 3 e pouco orando, e quando termina eu falo, glória a Deus. Mas eu orei para quê? Foi para o povo ver orando? Não! Eu orei porque eu quero falar com Deus. Dentro desse nosso bate-papo, me veio agora à mente uma pergunta. Existe, assim, por exemplo, uma posição ideal para orar? Porque tem pessoas que falam assim que o crente só deve orar, ou a oração que é válida, é a oração de joelho. Tem que estar de joelho para que Deus venha receber essa oração. Existe, assim, uma posição, se é de joelho, sentado ou em pé? O que o senhor acha? Olha, como a gente pertence ao povo gentil, e o único que pregou para o gentil foi Paulo. Paulo, ele falou assim, ore sem cessar. Ore em pé, ore deitado, ore sentado, mas ore. Ele está falando assim, em todos os momentos que você tiver pensando em algum problema que você quer resolver, ore. Se você não der para orar de joelho, exatamente. Ore em pé. Se você não pode se prostrar para dobrar o seu joelho, por exemplo, você está dentro do ônibus, o ônibus está lotado, você não vai conseguir dobrar o seu joelho para orar, mas você vai curvar a sua cabeça. E você vai levar o seu pensamento a Deus na sua oração. Então, em qualquer momento, agora, por exemplo, eu estou dentro do templo, o que me impede de dobrar meu joelho? Falando nisso, teve um na Bíblia que ele orava, parece que da janela, virada para Jerusalém, tem alguma coisa assim? O Daniel, você pode ver que Daniel, ele tinha o propósito dele 3 vezes ao dia, dobrar o joelho e orar. Então, quer dizer, ele fazia questão de abrir a janela ficaria ali para o centro de Jerusalém, ele estendia as suas mãos. Agora, o texto bíblico não vai falar que Daniel dobrava o joelho, mas vai falar que ele estendia as mãos. Se ele estendia as mãos, ele poderia estar de pé, ele poderia estar ali orando. Alguém podia falar assim, mas como os camaradas viu ele? Porque você observe uma coisa no texto. Se você dobrar o joelho dentro do seu quarto, alguém vai passar e não vai te ver. Mas se alguém passar perto de você e ouvir você falando, vai saber, vai escutar. Então aqueles lá que colocaram uma sentença para o rei assinar, eles ouviram Daniel. Porque Daniel estava com a janela aberta e orando. Mãos estendidas. Então a gente pode observar aí que
Irmãos, em todos os momentos existe o religioso. O religioso, ele diz o quê? Você tem que dobrar os joelhos, você tem que orar, que não sei o quê. Não é força, não é violência. A oração, ela é uma comunhão com você e Deus. Então, o Pai vai te ouvir aonde você estiver invocando o nome dele. Amém, que maravilha. Irmãos, estamos chegando aí ao final. Espero ter podido aqui tirar as tuas dúvidas no tocante à oração. Quero agradecer muito aqui ao nosso pastor Jackson, né, que arrumou ali um lugarzinho na sua agenda, mas foi difícil. Foi difícil trazê-lo aqui, viu, irmão? Quem conhece aí o nosso pastor Jackson sabe que é um homem muito ocupado com as coisas de Deus. Estamos aqui muito felizes por ter trazido ele aqui no nosso canal, no espaço do Tutorial IBD. E eu gostaria agora de deixar as considerações finais para o nosso pastor Jackson. Se você às vezes está pensando que você não consegue orar, saiba que o Espírito de Deus, ele está sobre você. Ele não saiu, ele está sobre você. E que você possa sentir através da palavra do Senhor que você tem valor, que você é uma pessoa que foi sustentado por uma oração, por alguém que orou por você. Eu quero terminar aqui esse vídeo aqui orando por você. Quero pedir ao Pai que possa derramar sobre você mais alegria de estar na oração. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, que neste momento, Senhor Jesus, o Senhor visite, meu Pai, a cada vida, a cada um, Senhor, de forma gloriosa, porque o Seu Espírito, Senhor, se faz presente, ó Pai, em nossas vidas. Por isso eu lhe peço, Senhor, cobre a cada um, revestindo, Senhor meu Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, levantando e capacitando, meu Pai. Assim eu te peço por cada um, Senhor, que vai estar ouvindo, Senhor meu Deus, estas palavras, que vai estar aí, Senhor meu Deus, ó Pai, lhe pedindo misericórdia. Assim eu te peço e assim eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, meus amados e queridos irmãos, chegamos agora ao final, né, do nosso vídeo, do tema oração. Queremos te agradecer aí por ter estado conosco até agora. Que Deus te abençoe. Aquele abraço e até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.